Boa noite a todos, amigos, companheiros de estudo da doutrina espírita. Então, como a Amanda colocou, o tema proposto para o estudo da noite de hoje é o papel do Consolador Prometido em época de crise. E a gente falar do papel do Consolador Prometido é a gente falar da doutrina espírita, na verdade, né? Dessa filosofia de vida espírita. Então, a gente fala não apenas de consolar, de aliviar, de suavizar, né? De confortar nesse sentido estrito da palavra, nesse sentido mais limitado, mais literal, mas a gente fala também de um sentido mais amplo, mais geral, que é o que a doutrina espírita vem nos trazer, né? Através do conhecimento da doutrina espírita, dos ensinamentos, da leitura, a gente vai um pouquinho além desse conforto imediato, né? Que é dar um ombro, que é ouvir a outra pessoa, é falar um pouquinho com ela, que também é importante, que também é preservado e motivado, né, pelo Espiritismo, mas a gente fala além disso de levar esperança, de levar entendimento do que a pessoa está falando, está passando, por que ela está sofrendo. Então, mostra, além de nos ajudar a passar por aquele momento de crise, a doutrina espírita ela também nos ajuda para que a gente vislumbre um caminho, para que a gente compreenda a extensão da nossa vida realmente, né? E do nosso papel aqui na Terra quando encarnados. Então, tendo falado dessa pequenininha introdução, a gente vai começar o estudo, na verdade, pela conclusão, né? A gente vai falar um pouquinho dessa conclusão primeira, assim, que está na cara, que a gente já percebe para quem já tem um pouco de conhecimento espírita, e aí depois a gente vai, no decorrer do estudo, esclarecendo mais um pouquinho cada um do que eu vou falar, cada itemzinho, né, entendendo por que o Consolador Prometido é a doutrina espírita, como que a gente vai ser consolado, como é que a gente vai realmente receber esse conforto e esse alívio que, na verdade, foi prometido por Jesus, né, foi falado por Jesus. Então, a conclusão mais na cara da gente é que o papel da doutrina espírita ou do Consolador Prometido em época de crise, ele é fundamental, ele é essencial, ele é primordial, porque ele acaba a gente conhecendo um pouquinho, entendendo um pouquinho da nossa vida mesmo, do que nos acontece na vida e pós falecimento do corpo físico, a gente consegue administrar melhor as nossas dores, as nossas angústias, então a gente vai se sentindo mais suavizado. Então é fundamental para a gente passa pelos nossos problemas de uma forma mais leve, se sentindo apesar da tristeza dos problemas, a gente passa de uma forma um pouquinho mais leve, com um pouquinho mais de paz, né, e de esperança realmente. E essa crise, ela é qualquer crise, né? Seja ela uma crise pessoal, vamos dizer assim, individual, que a gente passa meio que sozinho, individualmente, ou com no núcleo da nossa família, ou dos nossos amigos, então são aquelas crises psicológicas, existenciais, os nossos desânimos, os nossos desesperos, né? Ou crises materiais também, um desemprego, um problema financeiro. Então, a gente passa por esses problemas, essas crises que são naturais, todos nós passamos, até porque estamos no mundo ainda de provas e expiações, então dificilmente a gente encontra um espírito que nada sofra, que não passe por esse processo, mas a gente também fala, né, a importância do Consolador Prometido também é para essas crises mais gerais, mundiais, né, como a gente está passando agora por essa pandemia, porque a gente acaba, de uma forma ou de outra, ainda que a gente não sofra diretamente algum efeito dessa pandemia, a gente recebe as notícias, a gente sabe de pessoas de nosso apreço, de nosso carinho, que estão sofrendo com a crise de uma maneira geral. Isso acaba nos afetando também, afeta o nosso estado de espírito,
a nossa vibração cai, não é? E aí, quando a gente conhece, a gente consegue identificar que isso está acontecendo através do ensinamento espírita, a gente vai ver que a gente precisa também elevar o nosso pensamento para que a gente consiga receber esse conforto, não é? Então, vamos iniciar com o seguinte: isso aqui são as definições da palavra consolar, definições de dicionário, tá, gente? É o que está no dicionário. Então, consolar é aliviar ou tentar aliviar a dor, o sofrimento, a aflição de outrem, com palavras, recompensas, promessas, etc. É aliviar, amenizar a aflição, as contrariedades de alguém, confortar, consolar os infelizes, consolar os doentes no hospital. Quando a gente diz consolou-se com as suas palavras, é tornar-se resignado, conformar-se diante de uma situação. É uma ação de tranquilizar uma pessoa que se encontra afligida por algum motivo. É você dar apoio a alguém. E essa atividade de consolar, ela está associada à solidariedade e empatia. Então, essa definição de dicionário, a gente percebe que ela se encaixa no conceito espírita, né? No que a gente, como a gente falou, ela se encaixa no conceito espírita. Então, de aliviar, de falar com palavras, da gente imaginar que a gente vai ter uma recompensa por a gente não se desviar da lei de Deus, por a gente estar cumprindo com aquilo que a gente se responsabilizou em fazer, de aliviar a aflição de alguém ou a nossa própria, de se resignar com uma situação, e de estar associado realmente à ajuda, à caridade, à empatia, se colocar no lugar de alguém. Só que, como eu falei, a doutrina espírita ela vai além disso, né? Ela vai além desse imediatismo que é necessário, mas desse imediato socorro àquela pessoa que está em aflição, mas ela vai mostrar que o porquê disso, ela vai responder algumas questões, né? Por que nós sofremos, a necessidade da gente se reformar interiormente, da gente não se desviar das leis de Deus, o que a gente está fazendo aqui, qual o propósito do nosso sofrimento, por que a gente sofre, e sempre vai ser baseado nas leis de Deus, né? Nas leis divinas, tanto as leis morais quanto as leis materiais, né? Intelectuais, a lei da física, da química, tanto que Kardec ele coloca que a gente, se a ciência encontrar algum ponto, né, que ela desconsidere a doutrina, que ela veja que está errada a doutrina, que a gente fique com a ciência. Então, isso nos dá uma tranquilidade, né, para que a gente realmente entenda o ensinamento espírita, o Consolador Prometido, como um amenizador, um consolador, uma fonte de suporte para as nossas dores e para as nossas aflições. Bem, vamos aqui. Então, o que é a doutrina espírita? Acho que deixa eu passar aqui para baixo. O que é a doutrina espírita? Ela nos fala, né, de diferente. Por que a gente olha para ela e acha que ela entende que ela é um pouco mais eficaz? Claro que existem pessoas que vão encontrar esse caminho numa outra crença, numa outra filosofia de vida, e não tem nenhum problema nisso, né? Se aquela filosofia ela é baseada no amor, na caridade, em bons pensamentos, nenhum problema. Só que realmente o pulo do gato, né, do espiritismo é que ele vai além, ele consegue ir além da maioria das crenças em explicar todo esse processo, né, de sofrimento, de evolução, de progresso, como que isso se dá, como que é o verdadeiro conforto às pessoas, né? Por que a gente deve se sentir e como a gente se sente confortável. Então, o próprio conceito de reencarnação, que é um dos pilares da doutrina espírita, abre um leque para a gente entender o que se passa, para a gente entender as injustiças aparentes, né? A possibilidade da gente reencontrar entes queridos quando a gente perde algum ente querido. Então, ele nos dá essa certeza, essa
possibilidade mais concreta, a gente entende, a gente vê provas disso, né, desses reencontros, de você até ter notícias dessas pessoas que você ama, da gente continuar os nossos estudos, os nossos trabalhos. Então, a reencarnação, ela abre todas essas possibilidades de entendimento, ela explica muitas coisas para a gente. E quando a gente começa, pelo menos, vislumbrar, a gente pode, às vezes, estar passando por um problema e não consegue entender o que aquilo vai adiantar para a gente, né? O que a gente... Se não poderia ser de outra forma, a gente não poderia sofrer de outra forma ou aprender sem sofrer, mas a gente já tem o entendimento de que aquilo é necessário, de que aquela responsabilidade, na verdade, por a gente estar passando por aquele sofrimento, é nossa, né? Não é de ninguém, não é nenhum castigo. Somos nós que estamos passando por aquele momento, porque se não fizemos nada naquela vida que estamos vivendo, aquilo tem base no passado, né? Aquilo vai servir para a gente mais ainda, né? Aquilo serve como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de conhecimento, de evolução. É o nosso caminho, evolução, o progresso e a felicidade. A necessidade da gente se reformar interiormente através da nossa mudança, da nossa percepção interior, o que a gente pode mudar, é que a gente vai fazer esse processo de, no mínimo, a gente sofrer menos, né? Se a gente se autoconhece, a gente começa a se modificar, e a gente sabe que o rumo é a felicidade, e a felicidade é baseada em não desviar da lei de Deus. Quanto menos a gente desviar, esse caminho vai ser mais fácil e mais rápido. Então, no mínimo, a gente vai sofrer mesmo, menos, né? Então, o Espiritismo nos traz respostas, nos mostra um caminho, o caminho que a gente deve seguir. Nos fala muito desse padrão vibratório, ele explica, então, de uma forma mais racional, mais lógica, que faz sentido, né? De que a gente vai sentir através do nosso pensamento. Quanto mais a gente eleva o nosso pensamento, a gente se conecta à espiritualidade, e essa espiritualidade a gente consegue sentir esse ambiente que nos sustenta, que nos equilibra, que traz essa paz interior, mesmo quando a gente está passando por alguma crise. E a gente lembrar que o que a gente fala no Espiritismo são as palavras de Jesus, né? A gente clareia essas palavras de Jesus, torna mais fáceis e mais aplicáveis no nosso dia a dia o que Jesus falou. Então, conforme a gente vai entendendo melhor, que é o que a doutrina espírita prega, né, o estudo, a gente vai entendendo, a gente vai sabendo, e vai ficando mais fácil a gente aceitar aqueles problemas, as crises que a gente passa, né? A gente se sente mais consolado, mais acolhido. As palavras de Jesus fazem mais sentido ainda para a gente. Agora, é importante a gente lembrar que o Espiritismo, ele também não prega aquela acomodação no sentido de que eu estou passando por isso, por esse problema, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui porque eu mereço e eu vou ficar nesse ponto, é meu karma, não tem problema. Não, o Espiritismo diz que a gente deve combater, não é, essas injustiças da forma que a gente puder, apesar delas serem aparentes, a gente proporcionar o bem-estar para a gente ou para alguém que a gente possa, né, dando um hospital bom, um medicamento que possa curar aquela dor, que possa acalmar aquele problema, uma psicologia ou mesmo um alimento, ajuda material, a gente deve proporcionar isso, né? Sempre para nós e para os outros. Se está ao nosso alcance, a gente deve proporcionar, a gente deve combater essas desigualdades, então, os preconceitos. Então, não é a gente também aceitar tudo de forma assim, sem se mexer, é a gente se resignar, mas a gente pode sim buscar as coisas que vão tornar a nossa vida, o nosso sofrimento mais tranquilos, mais fáceis. Afinal de contas, isso é também uma evolução, né? A gente buscar o melhor, a gente acaba tendo um progresso intelectual, a gente acaba podendo proporcionar mais coisas, estudos, né? Um trabalho melhor. Então, isso também faz parte desse entendimento e dessa proposta de consolação, né? De suporte, de alívio. Bom, espera aí, que agora que não está passando a página.
Eita. Peraí. Pronto, vamos lá. Então, eu vou aqui entrar numa parte que a gente vai ver por que a gente fala, né, que o Consolador prometido é o Espiritismo, isso baseado no que os Espíritos nos trazem. O livro Consolador, que é pelo Espírito de Emmanuel, é também um livro de perguntas e respostas, e na pergunta 352, feita a seguinte pergunta para Emmanuel: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? O que quer dizer o redivivo? Né? Que voltou à vida, ressuscitado, rejuvenescido, remoçado. Então, assim, é o cristianismo lá realmente o que Jesus falou, ou porque ele se desvirtuou, né, durante um tempo, desvirtuou muito esse cristianismo. Então, o Espiritismo ele traz esse cristianismo renovado, remoçado. E a resposta de Emmanuel: o Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus, que, pela voz dos seres redimidos, espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Então, está aí na voz de Emmanuel, né, um espírito superior, que traz muitas mensagens para a gente, colocando o Espiritismo como consolador prometido por Jesus. Na pergunta 353, que é logo a seguir: o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças, que foi o que eu falei lá no início, né? Não importa a crença nesse momento, né? O que satisfaz a uma pessoa pode não satisfazer a outra. E a resposta dele: o Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. Então, a gente não pretende acabar com nenhuma outra crença ou doutrina, cada um sabe aquilo que é melhor para si, mas como a gente tem essa visualização, né, essa amplitude dessa verdade imortalista, é mais fácil quando a gente consegue entender isso para a gente atravessar os momentos de crise. Bem, e o espírito de verdade, né, que aparece em várias mensagens e que vai ser importante, porque lá na frente tem um outro slide, quando Jesus coloca que ele ele promete trazer o Consolador prometido, então a gente precisa saber quem é o espírito de verdade. E através do estudo das mensagens do Evangelho, a gente vê claramente que esse espírito de verdade é Jesus, que voltou para cumprir a promessa de enviar o Consolador prometido. Ele cuidou diretamente da vinda do Espiritismo à Terra, sendo que os demais espíritos que colaboraram na codificação, como Santo Agostinho, São Vicente, São Luís, Erasto, eles agiram sob a sua inspiração direta, né? Então, Jesus, ele cuida diretamente da vinda do Espiritismo à Terra. E aí eu peguei também esse pedacinho, esse trechinho, que é de um livro chamado Joana e Jesus, de Divaldo, em que ele está falando de Joana de Ângeles. E ele coloca assim: ela, Joana de Ângeles, contou-me que, ao desencarnar em 1822, chegando ao mundo espiritual, foi convidada a integrar a falange dos espíritos que trariam à Terra o Consolador prometido por Jesus. Isto em face da sua história passada, da sua dedicação, qual ocorreu com mais de 1 milhar de espíritos. E aí a parte mais importante, né? Não temos ideia precisa da grandeza dessa organização presidida por Jesus. Então, o que eu quis, além de mostrar, né, do Espírito da Verdade, o que eu quis trazer para a gente com essas duas passagenzinhas? Que Jesus cuidou diretamente, né? Jesus encarnou entre nós, deixou a sua primeira mensagem, trouxe o Consolador primitivo, cuidou diretamente da vinda do Espiritismo, ou seja, gente, é um amor imenso de Jesus, é um cuidado conosco. Então, se a gente consegue perceber isso, a gente não tem nem, Divaldo coloca que a gente não tem nem ideia da grandeza desse trabalho, né, presidido por Jesus,
é claro que Jesus continua conosco, continua cuidando de nós, por mais que a gente às vezes ache que a gente está passando por um momento de caos completo, a gente às vezes não consegue muito enxergar a luz lá no fim do túnel, a gente tem que ter essa certeza, Jesus está cuidando, ele cuidou tanto quando trouxe o espiritismo, ele continua a cuidar, né? Isso é todo um processo, ele tá no leme, ele está fazendo o que é preciso fazer, e nós passando porque precisamos passar. Vamos lá. Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente agora vamos tentar entender como que a gente vai conseguir se sentir consolado, né? Como que a gente vai fazer para realmente sentir esse papel do Consolador prometido nas nossas vidas. E aí a gente busca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, que diz, de palavras de Jesus, né? Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E aí Kardec faz algumas reflexões a respeito desse pedacinho, logo no início do capítulo, que eles chamam de justiça das aflições. Então, olhem que interessante, né? Sem a certeza do futuro, ele está falando exatamente sobre como que a gente vai sentir essas bem-aventuranças. Sem a certeza do futuro, essas máximas de Jesus seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo, né? Porque a gente percebe que tem pessoas que passam a vida por muitos sofrimentos, né? E não conseguem naquela vida realmente vislumbrar esse conforto prometido por Jesus. E mesmo com essa certeza, continua Kardec, da certeza do futuro, da vida futura, que muitas religiões trazem isso, né? Que a vida não acaba com a morte do corpo físico, mas ainda assim dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Nós mesmos, né? Mesmo a gente tendo essa certeza, sabendo dessa felicidade futura, a gente às vezes fala, será que não dava para sofrer menos, sofrer de outra maneira? Será que eu já não aprendia? A gente não entende, não consegue muito bem aceitar essa conveniência de sofrer para ser feliz. E aí a gente se pergunta, né? Por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nada conseguem ao passo que a outros tudo parece sorrir? Por que homens virtuosos sofrem ao lado dos maus que prosperam? A gente vê muito isso, né? Vê gente que sofre muito, 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 e outro que, pelo menos aparentemente, parece que tudo dá certo para eles. A gente vê as pessoas que são cheias de virtudes, pessoas boas, que sofrem, e isso a gente, né, tem gente que até fala, né? E os outros maus que prosperam. Até na pandemia que a gente está passando, acho que todo mundo já passou por isso, ou conhece alguém que passe por isso, aquela pessoa que se cuida, que respeita as regras, que respeita o direito dos outros, que usa máscara, que evita as aglomerações, e mesmo assim elas caem doentes, às vezes são internadas, às vezes até vêm a falecer, e outros que não respeitam nada, né? Mas nada lhes acontece também. Então, como é que a gente explica isso? Né? Se a gente como que a gente explica isso se a gente não tem essa esperança do futuro, se a gente não consegue entender isso? E aí continua Kardec. A fé no futuro ela pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que vêm às nossas mentes, que parecem desmentir a justiça de Deus. Só que a gente sabe que Deus é infinitamente bom, misericordioso, amoroso, é perfeito. E aí, então, conclui Kardec. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, os Espíritos nos trazem essa explicação, que é reconfortante a gente saber disso, a gente entender que tem uma causa para aquele sofrimento,
que aquele sofrimento vai passar, que nós vamos nos sentir mais fortalecidos, vitoriosos quando a gente quando a gente passar por aquilo, quando a gente atravessar essa ponte, né? E aí faz muito mais sentido tudo que Jesus nos disse, nos trouxe. O capítulo seguinte é o Cristo Consolador, quando então ele vai falar, né, da vinda do Consolador prometido, e aí ele começa esse capítulo com a passagem, com as palavras de Jesus, colocando: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, o que é importante aí, né? Jesus dizendo que vai nos aliviar a quem está aflito e sobrecarregado. É importante a gente lembrar que ele não está dizendo que vai solucionar ou tirar completamente os nossos problemas, mas ele vai nos aliviar. Aqui, mamãe. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E essa partezinha, suave o meu jugo e leve o meu fardo. E o que significa esse suave o meu jugo e leve o meu fardo? Que a gente precisa entender para fazer sentido as palavras de Jesus, para fazer sentido tudo que a doutrina espírita nos traz. Então, jugo, que vem do latim, né, do grego, é uma peça feita de madeira, que é utilizada para unir dois bois para que eles andem no mesmo compasso, tornando mais fácil de se levar a carga, que é essa pecinha aqui de madeira. Então, aqui a gente já pode fazer uma associação, né? A gente, quando divide os nossos problemas, a gente consegue se equilibrar melhor, a gente consegue levar mais fácil o peso das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos medos. Em sentido figurado, esse jugo, ele significa o quê? Submissão, obediência, autoridade, domínio, algo que nos é imposto, uma opressão, obrigado, como, por exemplo, o escravo vivia sob o jugo do seu senhor, né? Então, são os nossos problemas que nos são impostos de uma certa maneira, embora seja nossa nós somos responsáveis por aquilo que nós carregamos. E em sentido religioso, ele é a opressão que uma pessoa carrega quando está dominada por seus próprios problemas, como uma enfermidade, um vício, uma dívida. Então, são os nossos problemas, os nossos medos, as nossas angústias que a gente carrega, né? Nesse sentido, esse seria o nosso jugo. Mas qual é a carga que a gente está levando, né? Como é que Jesus pode aliviar essas nossas cargas? Como é que a gente pode encarar de uma maneira menos pesada esses nossos problemas, né? Não é fácil. Nós passamos por problemas difíceis. Durante essa pandemia, qual de nós, né, não teve momentos de desespero, momentos em que achamos que tudo ia se acabar, que a gente nunca mais vai poder encontrar um ao outro, que é tempo demais, né? Que só houve notícia ruim, que as pessoas perto de nós ficam doentes, ou nós mesmos, e isso a gente carrega de uma maneira muito pesada. E como é que a gente vai conseguir aliviar isso? Como é que a gente vai fazer para tomar o jugo de Jesus, que ele disse que é leve, né? E que jugo que é esse? Ele disse que é leve e que é suave. Bem, voltando aqui no capítulo, a gente vai voltar a falar sobre esse jugo de Jesus, mas voltando aqui no capítulo do Evangelho, o Consolador prometido. E aí Jesus vem e fala essas palavras aí, prometendo nos trazer o Consolador prometido. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito, né? Então, quem traz esse Consolador, o Espírito de verdade, que a gente colocou lá atrás, Jesus, que vai nos ensinar todas as coisas, ou seja, coisas que Jesus não falou naquela época, e nos fará também recordar as coisas que ele disse, né? Desvendar, tirar o véu sobre algumas coisas que pareciam ininteligíveis, que as pessoas não conseguiam entender naquela época em que ele falou. Disse o Cristo:
Bem, isso é comentário de Kardec a essa passagem. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Não é? É muito difícil, se a gente não entende por que sofre, como é que a gente vai conseguir entender a utilidade daquilo, né? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então, isso que eu negritei é o que é muito importante para a gente já se sentir aliviado, se sentir confortado, né? A gente tem que encarar, e o Espiritismo mostra isso para a gente, como crises salutares, que vão produzir a cura e a depuração. Então, o que a gente está passando nessa crise, no fundo, a gente tem que olhar sobre uma outra perspectiva, sabendo que é um sofrimento, né? Não estou falando para a gente botar um pano, uma venda na frente dos nossos olhos e que a gente não enxergue aquilo como sofrimento, mas com a esperança de que a gente vai passar por isso, de que isso é uma depuração, uma expiação e que a gente vai ter felicidade para frente, a gente vai passar e vai conseguir sorrir, ser alegre, ter saúde, né? Mais para frente. Então, são crises, são oportunidades. A página de início que a Amanda leu fala um pouco disso, né? A gente pode ver oportunidade em tudo aquilo que a gente acha que é dificuldade, né? A oportunidade da gente evoluir, da gente melhorar, da gente se conhecer melhor e da gente sair dali melhor, atravessar esse túnel e sair da luz no futuro. Kardec diz ainda que o sofrimento auxilia o adiantamento, né? A gente ainda aprende muito mais pelo sofrimento do que quando a gente está feliz, quando tudo está bem. É difícil a gente aprender quando tudo está bem. Conseguimos sim, através do estudo, mas o sofrimento, que às vezes a gente nem percebe naquele momento o que a gente está melhorando, o que a gente está modificando dentro de nós, mas muito tempo depois a gente vai ver e às vezes a gente consegue associar, não, realmente eu mudei lá atrás, né? Agora que eu estou percebendo, mas foi por conta daquele sofrimento que eu passei. E é uma satisfação boa a gente saber que mudou para melhor, né? Mudou entendendo melhor o processo da vida. Dando-lhe a ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Então, quando a gente olha um pouquinho mais, a gente consegue abrir a visão, né? Quando a gente consegue não focar o nosso pensamento só naquela nossa monoideia do nosso problema, do nosso medo, da nossa angústia, a gente consegue ver ele um pouquinho de fora e a nossa perspectiva aumenta, então fica mais fácil a gente ter paciência, resignação e coragem para a gente seguir. E aí conclui Kardec, assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, gente, é muito bom a gente entender de onde a gente vem, para onde a gente vai, por que a gente está na Terra. Então, a gente acaba entendendo melhor a lei de Deus, tentando seguir melhor essa lei. Então, por isso, o Espiritismo é o consolador prometido. Bem, então, o que a gente percebe, né? Como que o Espiritismo nos auxilia nesse conforto? O Espiritismo ele torna compreensíveis as parábolas de Jesus, mostra os fatos sem figuras nem alegorias, porque Jesus não pôde falar tudo claramente por vários motivos, né? Porque não estávamos preparados, porque a proposta é que essa mensagem durasse, né, e transpassasse gerações, milênios, como transpassou, e a história, né, a historinha, a parábola, ela se grava melhor, a gente consegue gravar melhor do que
se fossem palavras só soltas de Jesus, e porque também ele era perseguido, né, pelos doutores dos templos, pelo Império Romano, então ele também não podia, ele já era perseguido pelo que ele falava sobre parábolas, então ele não podia deixar as coisas muito claras. Mas o Espiritismo levanta esse véu de certos mistérios, então a gente aprende que não é milagre, que não é sobrenatural, que existe uma explicação. Então traz essa consolação aos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores, né? A gente consegue perceber essa causa, esse fim, que a gente tem que olhar para a dor de uma outra forma, mas sem acomodar-se, como eu falei. A gente não vai sentir a dor e ficar chorando a dor o tempo inteiro. A gente tem que procurar formas de amenizar aquela dor, seja com o ensinamento espírita, seja com a tecnologia, com a medicina. Ele traz um outro olhar para o sofrimento, que é a gente vislumbrar essa felicidade futura, uma nova perspectiva para a vida, e nos induz a agir com paciência, com resignação, com coragem. Mas como que a gente vai ser e sentir consolado? Como é que a gente faz para chegar a Jesus, para a gente aproveitar realmente todo esse ensinamento que a gente às vezes sabe, mas na hora que passa pelo problema a gente não consegue, né? A gente fica tão desesperado, tão nervoso, que a gente não consegue se sentir confortado. Então a gente tem que lembrar e praticar sempre de orar, né? A oração, e aí o Espiritismo nos explica todo esse mecanismo, ela faz com que a gente eleve os nossos pensamentos, com que a gente se conecte à espiritualidade maior, e dessa forma a gente vai sentir essa espiritualidade nos amparando, esse amor de Jesus nos acolhendo, nos fortalecendo, fortalecendo a nossa fé. Durante o período de pandemia, eu passei por duas famílias diferentes, passaram por problemas bem sérios de saúde, uma bem jovem, uma menina bem jovem, que não foi Covid, mas ela acabou no hospital, entubada, se recuperou, mas por um problema bem grave de pulmão. E a outra, que é o marido de uma amiga minha, também uma pessoa nova, que começou com problemas de coração e aí acabou indo para a Covid e veio a falecer. Mas eu estou contando esses dois casos, por quê? Porque o que mais chamou atenção a mim, né, é que essas duas famílias que não são espíritas, mas que são pessoas que acreditam numa vida após a morte, que oram, que pediram muita oração, que fizemos orações juntos, grupos de oração para aquela melhora, ambas falaram a mesma coisa. Eu chegava no hospital, eu sentia uma paz dentro de mim. Eu estava triste, mas eu sentia uma paz dentro de mim. E elas atribuem isso à oração. Então, na prática, a gente consegue perceber esse efeito da prece, né? Mesmo depois do falecimento do marido, ela falou: eu estou em paz, eu estou triste, mas eu estou em paz. Então, é esse amparo da espiritualidade que a gente entende o mecanismo e que a gente precisa para nos sentirmos consolados. A gente precisa pensar e fazer o bem, né? A gente mantém o nosso pensamento elevado também através da oração, mas através do nosso próprio pensamento, que a gente pensa todo dia, achar maneiras, né, da gente poder praticar o bem, seja através da palavra amiga, de um ombro, desse próprio serviço que a gente pode prestar em nome de Jesus. Elevar os nossos pensamentos, nós podemos ler, estudar, refletir sobre os ensinamentos, isso também nos ajuda para que a gente chegue aos amigos e mentores espirituais. A gente tem que lembrar que Jesus e os nossos mentores, eles estão conosco. Nós é que às vezes não conseguimos chegar até eles, né? Penetrar, deixar que essa conexão se estabeleça. A gente pode, quando a gente não consegue orar, não está conseguindo, está sozinho, a gente deve participar de estudo, de palestras espíritas. Se for preciso de um atendimento fraterno, lembrar de fazer o evangelho no lar. Tudo isso, gente, que são os recursos espíritas, né? Essa terapêutica, ela é fundamental para que a gente se sinta consolado, para que a gente sinta esse papel importante que tem o Consolador prometido nas nossas vidas e principalmente nas crises em que a gente precisa se sentir amparado.
né? Mudar nossos hábitos diários e nossos hábitos mentais, desenvolver a paciência, a resignação, a empatia, se colocar no lugar do outro. A gente precisa entender o outro e assim a gente não vai deixar que aquele ambiente ruim, pesado, se forme em torno de nós, né? A gente vai elevar o nosso pensamento e vai sentir essa presença da espiritualidade, da nossa paz interior. E vivenciar a lei de Deus, porque é ela que nos conduz ao progresso, é ela que nos conduz à evolução, é ela que nos sustenta e que não nos deixa sofrer. Então é principalmente a lei de amor, justiça e caridade. E aí, qual que é o jugo de Jesus, né? Voltando ao que eu tinha comentado lá. É a vivência da lei que ele veio nos ensinar, é a lei do amor. Então, quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, é porque é vivenciar essa lei. Quando a gente conseguir entender e vivenciar, né, nos livrarmos desse nosso passado, que a gente ainda tem dificuldade, não é fácil, a gente vai ver que vai ser muito mais suave, né, esse fardo, esse jugo. E aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, que é a forma, a gente ser humilde, ser brando, é a forma da gente encontrar a paz espiritual. Então, gente, fazendo agora na conclusão, já para encerrar o nosso estudo, uma síntese de tudo que a gente falou, o papel do Consolador prometido em tempo de qualquer crise é aliviar, é suportar, é suavizar, nesse sentido amplo, de nos dar a oportunidade da gente enxergar uma nova vida, um novo futuro mais tranquilo. A gente, nos baseando nos ensinamentos espíritas, a gente observa na prática esses efeitos, a gente consegue melhorar nossas dores através desse conhecimento da lei de Deus, especialmente da lei de justiça, amor e caridade, e isso vai dar mais sentido à nossa vida e ao nosso futuro também, nos dando esperança, né? A gente lembrar que esse conhecimento das leis de Deus está para a gente através das palavras de Jesus, para a gente vivenciar através das orações, dos estudos, das manutenções da nossa vibração num patamar mais alto, né, mais elevado, para que a gente possa realmente receber essa paz da espiritualidade que nos acalma, que nos equilibra, que nos suporta. E ainda que os problemas sejam difíceis, que pareçam insolúveis, que a gente tenha certeza que Jesus está no comando e que ele emana, ele nos acolhe com seu imenso amor. Espero que eu tenha conseguido passar essa conclusão para vocês e uma boa noite a todos. Paulinha, nós agradecemos imensamente